Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR que fala pra gente o seguinte. No circuito elétrico a seguir, todos os resistores são ômicos e idênticos e a fonte, a chave e os condutores são ideais. Quando a chave está fechada, tem-se a corrente elétrica I1 passando pelo resistor R1, a corrente I2 passando pelo R2 e assim sucessivamente. Como mostrado na figura, quando a chave for aberta, é correto afirmar o quê? E, gente, vamos lá. Nessa questão, ele quer saber o que acontece com a intensidade de corrente que passa pelo resistor 1 e pelos resistores que vão estar em paralelo depois que a chave estiver aberta. E para a gente poder fazer isso de forma tranquila, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular a REC nas duas situações. Vamos começar na primeira situação com a chave fechada, ou seja, ela conectando aqui a parte que está o R3 e a corrente vai passar por R2, R3 e R4. Como todos os resistores são idênticos, eu vou dizer que a resistência deles vai valer R, beleza? Você poderia também botar que é valendo X, mas vou botar valendo R. E aí a gente vai calcular essa resistência equivalente aqui. Nesse caso aqui, como a gente tem 3 resistores que estão em paralelos entre si e eles são iguais, a REC ela vai poder ser calculada como o valor de R sobre N. R é o valor da resistência. N é o número de resistores que estão iguais e estão em paralelo. Então, fazendo a REC para esses 3 resistores que estão em paralelo e são iguais, a gente vai ter o valor de R, que é o valor da resistência, e são 3 que estão em paralelo e são iguais. Logo, o valor da REC é R sobre 3. Agora, a gente pode redesenhar esse circuito aqui, de modo que a gente vai ter uma única resistência, né? Que eu vou pintar aqui, que vai valer R sobre 3. E a gente vai ter a resistência R1, que ela não sofreu alterações e ela vale R. E agora a gente pode fazer a REC desses 2 resistores que sobraram. E aí, a REC, nessa situação, vai ser a soma, né? A soma de R com R mais R sobre 3. Fazendo essa soma, se você fizer bonitinho, né? Você tem um número inteiro com uma fração. Então, você repete o denominador, multiplica esse denominador com o número inteiro e depois faz a conta que está pedindo. 3 vezes R, 3R, mais 1R, 4R sobre 3. E aí, com isso, a gente consegue calcular o valor da corrente na primeira situação. Para isso, a gente pode usar a expressão U igual a RI, que a gente conhece como primeira lei de Ohm, e fazer a substituição dos valores. O valor da tensão, ele deu para a gente, ó, vale V. Então, a gente vai ter V igual ao valor da resistência. Esse caso aqui é a resistência equivalente, para a gente poder encontrar a corrente total. Né? Quando você faz o cálculo envolvendo a resistência equivalente e o valor da DDP da bateria, você acaba encontrando a corrente total. E dessa maneira a gente vai ter que a resistência equivalente vai ser 4R sobre 3 vezes o valor da corrente. Então, esse é o valor da corrente na primeira situação. Isolando isso aqui, se você fizer isso aqui com calma, você vai achar 3V sobre 4R. Beleza? Vou explicar o que eu fiz rapidinho para a gente já poder passar para o próximo. A gente fez o seguinte. 3 estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando. 4R está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. E a gente encontrou esse valor de corrente. Que, inclusive, já vou aproveitar para a gente poder reescrever ele ali embaixo para poder comparar depois. Então, a gente vai ter aqui que o I1 é 3V sobre 4R. Agora que a gente descobriu o valor de I1, né? Esse I1 é o valor da corrente total, é o valor da corrente que vai passar pelo R1. A gente tem que ainda descobrir o valor das correntes que valem em I2 e em I4. Como a corrente ela se divide igualmente, e nesse caso ela está passando pelos 3 resistores, a gente tem que pegar esse valor de resistência e dividir por 3. Como no numerador já tem o 3, o valor que a gente pode afirmar é que I2, né, ele vai ser 1/3 da corrente que passa em I1,
E dessa maneira vai ser igual a V sobre 4R. Beleza? É só dividir por 3, nesse caso é só arrancar o 3 da conta. Então, a gente descobriu a corrente que passa em I2 e em I4. E também passa em I3, né? Que nesse caso vai ser V sobre 4R. Beleza. Agora, a gente já analisou a corrente que passa total no circuito e em cada resistor em paralelo. Beleza. Agora, a gente vai analisar a segunda situação. Na segunda situação, o que vai acontecer? A chave vai estar aberta, então esse trecho aqui não vai passar mais corrente, porque a chave abre, né? Então, é como se aqui acontecesse um buraco e, por esse motivo, aqui não passa corrente, esse cara sai fora. A corrente, então, só vai passar por I4 e I2. E aí, pensando nisso, eu vou dar uma apagada aqui para a gente só enxergar um circuito com duas resistências e ficar mais simples de visualizar, beleza? Aqui é a mesma coisa, a gente tem que começar calculando a REC. E como esses resistores são iguais, a REC vai ser usada pela mesma expressão. A REC é igual a R' sobre N. O valor de R' é R, né? É o valor da resistência, e o número de resistências iguais é 2. Beleza. Aí, novamente, a gente vai poder substituir esses dois resistores em paralelo por um só, que vale a metade. Então, é como se a gente tivesse um circuito onde esse cara aqui vale R sobre 2, e insere com o resistor R1, que não sofreu modificações, que vai valer o quê? Vai valer R. Fazendo a REC desse circuito, a gente vai ter que a REC dele vai ser a soma dos valores, já que estão em série, e isso a gente vai ter R mais R sobre 2. E isso vai ficar como 3R sobre 2. A gente fez o mesmo raciocínio de antes, tá? Você repete o denominador, multiplica o denominador com o número inteiro, depois faz a conta que está pedindo. Beleza, agora a gente vai calcular a corrente 1. E como que a gente faz isso? Da mesma forma, a gente vai usar o igual a R. Poxa, Luiz, os passos se repetem. É verdade. Então, a gente vai ter aqui, ó, U igual a R vezes I. O valor de U, que é o valor da DDP da bateria, não foi alterado, então vai se manter V. O valor de R vai ser 3R sobre 2. E o I vai ser o I1 linha, né? Esse linha quer dizer que é a segunda situação que a gente está analisando ele, beleza? E aí, a gente vai ter 2V sobre 3R, né? Se a gente isolar o I1, a gente vai achar 2V sobre 3R. Beleza. E aí, o que a gente faz com isso? A gente já pode comparar o que acontece com o I1, mas eu vou fazer isso daqui a pouco, né? Eu vou escrever aqui, ó, 2V sobre 3R. E aí, o que a gente vai poder fazer aqui? A gente vai poder analisar o valor das demais correntes, né? Ou seja, da corrente que passa em I2 e em I4. A corrente que passa em I2, na segunda situação, é a mesma corrente que passa pelo resistor 4, na segunda situação. E a gente vai poder entender que, como os resistores são iguais e só tem dois resistores, a corrente vai se dividir. Só que vai se dividir de forma igual, ou seja, vai dividir por 2. Logo, o valor dessas correntes vai ser V sobre 3R. Então, a gente descobre aqui que o valor de I2 linha, né, vai ser V sobre 3R. E aí, o que a gente vai fazer? Agora a gente tem que comparar e saber o que aconteceu. Para você comparar, um jeito bom de você fazer isso é deixar os denominadores iguais. Observe que o denominador de antes é 4R e o de depois é 3R. Então, eu vou fazer o seguinte. Nos denominadores de antes, eu vou multiplicar por 3 embaixo e 3 em cima. Beleza? E aí, fazendo esse produto aqui, a gente vai achar 9V sobre 12R. E aqui eu vou fazer o seguinte. Em vez de multiplicar por 3, eu vou multiplicar por 4.
Multiplicando por 4, a gente vai acabar encontrando o seguinte. A gente vai encontrar 8V sobre 12R. Observa que houve uma redução daqui para cá. Então, daqui para cá, diminuiu, né? Vou botar um D de diminuiu. E aqui a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Vamos lá. Vou multiplicar por 3 no primeiro e por 4 no segundo, na segunda situação. Aqui a gente vai acabar encontrando 3V sobre 12R. E aqui a gente vai encontrar 4V sobre 12R. Observa que houve um aumento. Olha só, o denominador é o mesmo. Quem tem um maior numerador tem um maior valor. Então, daqui para cá, houve um aumento. Então, a corrente em R1, ela sofreu uma redução, o valor da corrente total. Enquanto que em R2 e R4 sofreu um aumento. Beleza? Então, a gente precisa procurar a opção que fala isso, né? A intensidade das correntes elétricas que passam por R1, R2 e R4 aumentam? Todas elas não. Então, a letra A está errada. A letra B está errada porque ele fala que permanece a mesma coisa. A letra C fala, a intensidade da corrente elétrica que passa por R1 diminui e a intensidade das correntes que percorrem R2 e R4 aumentam. Exatamente isso. E a letra D fala, a intensidade da corrente elétrica, mas ele fala que R2 e R4 permanece a mesma. E isso está errado. Beleza? E dessa maneira, a gente encerra esse vídeo. Eu tentei fazer até ele um pouco mais rápido, mas acabou que deu no mesmo tempo que eu tinha gravado antes. Tá tudo bem. E se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.